Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que no meu coração me pesou bastante, ficou bem grudada em mim. Eu até tentei ir para um lado, para o outro, mas confesso que não consegui. O tema que nós vamos falar essa manhã chama-se Não Seja um Suicida. Não seja um suicida. Por que você está trazendo isso, Drummond, numa conferência cujo tema é Até Ver a Tua Glória? Porque esse até que nós estamos vendo aqui, ele fala de uma perseverança. Perseverar em buscar a glória de Deus, o propósito que Deus tem para nós. É algo que Deus tem particularmente a cada um de nós que estamos aqui, a cada um de nós que estamos ouvindo essa realidade. Deus quer se revelar, Deus já falou isso aqui. Deus quer se mostrar pessoalmente a nós. A revelação de quem Ele é ao nosso coração. E ao longo da minha caminhada cristã, ao longo do tempo que eu tenho servido ao Senhor, irmãos, eu tenho percebido, eu tenho visto, que muita gente que buscava a Deus, que trazia um coração de busca, muitos deles morreram no meio do caminho. Eu conheço da minha adolescência, que não tem tanto tempo assim atrás, tem uns bons anos. Eu me lembro de muita gente que ficou pelo caminho, e eu acho que se você buscar na sua memória e você tiver um pouco mais tempo no cristianismo, gente que também morreu pelo caminho, que parou a sua busca, que parou a sua intimidade com Deus, que parou a sua intensidade com Deus, que muitas vezes perdeu relacionamentos, perdeu família no meio do processo, perdeu uma série de situações, parece que suicidou o seu próprio chamado, suicidou o seu próprio propósito. Muitos que perderam a sua busca por não terem alcançado rapidamente e suicidaram-se o seu propósito. Nós não temos o objetivo, irmãos, de que vamos ver toda a glória de Deus nesses dias de conferência. Nós não temos essa presunção. Você vai ser, e nós vamos ver mesmo, uma glória de Deus nesses 3 dias sobrenatural. Não, vou dizer de novo, nós vamos ver uma glória sobrenatural nesses dias, irmão. Só que deixa eu te falar uma coisa, quando você ficar cheio da glória, Deus vai falar assim, isso é só pingo. Porque nós seremos transformados de glória em glória. Agora, nesse processo de termos uma experiência com a glória de Deus e partimos para outra, muita gente perde ou para um processo em sua vida e mata e assassina a si mesmo, e pessoas também morrem no meio do caminho. Eu quero ver com você uma trilha de homens, de pessoas que suicidaram-se, perderam a sua vida no meio do trajeto. O primeiro personagem está aqui, abre comigo a sua Bíblia em João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 3. Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. A palavra de Deus diz assim: Então Maria, tomando um vaso de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o que, gente? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, é interessante você pensar que Judas, quem era Judas aqui? Vamos voltar um pouquinho com Judas. Judas, ele não foi para o chamado por simplesmente se oferecer ao chamado. A Bíblia diz que Jesus passa vigílias da noite que correspondiam a 12 horas de oração em cima de uma montanha. E ele desce dessa montanha e escolhe os seus 12. E ao escolher os seus 12, Judas é um deles. Então Judas é um homem que foi chamado.
É um homem que foi escolhido pelo Senhor. Vamos mais, ele é um homem que foi chamado, escolhido, e abandonou a sua rotina, seja lá qual era, abandonou o que fazia para seguir Jesus. Judas é alguém chamado, escolhido e que seguia Jesus. Vamos mais, era um homem que ouvia a palavra todo o dia. Por 3 anos ele ouvia a palavra. Irmãos, uma coisa é ouvir a palavra de mim, do pastor Gustavo, do pastor Léo, do Luciano Subirá. Outra coisa cá para nós é ouvir a palavra da boca do próprio Jesus. Você já imaginou, gente? Jesus falando a palavra. Devia ser louco isso. O verbo falando o verbo. Jesus pregando todo dia. E todo dia aqui, ó, Judas ouvindo. Chamado, escolhido, seguia Jesus, ouvia Jesus todo dia. Vamos além? Ele via milagres extraordinários quase todo dia. Ele viu morto ressuscitar, cego ver, surdo ouvir. Você já reparou que a Bíblia, muitas vezes, ela relata 1 ou 2 milagres, depois a Bíblia, para encurtar o assunto, ela fala assim, e fez muitos outros sinais. Que senão, como disse João, teria que ter muito livro, nem todos os livros iam caber tudo. Ou seja, muita coisa aconteceu que a gente nem tem registro. Mas o Judas viu milagre. Só viu, Drummond? Não. Jesus tem 2 missões bem interessantes. Uma que ele manda os 12 e outra que ele manda os 70, incluindo os 12. E Judas está nela. E o que acontece nessa missão onde eles são enviados, Drummond? Quando eles vão lá, eles voltam todos felizes. Sabe por quê? Porque enfermo é curado. Os demônios são expulsos. E Judas está com essa equipe que vai e agora não está só vendo Jesus fazer milagre. Agora está sendo usada para fazer milagre. Então quem é Judas, Drummond? Quem é Judas? Chamado, escolhido, seguia Jesus, ouvia a Bíblia todo dia, quase 3 anos. Era alguém que via os sinais e era usado nos sinais. Se fosse um sujeito desse, a gente falasse assim, esse é crente dos bons. Mas um dia chega uma mulher para adorar. Pega um vaso, com um perfume caro de praticamente 1 ano de trabalho, porque ele contou, olha a cabecinha do sujeito. Ele olhou os perfumes, quebrou tudo. Esse perfume, perfume, 300 denários. 300. Isso é 300. Isso aí não é boticário. Isso é caro. 300. Mulher foi para Jesus. Ela não mediu esforço nenhum. É para Jesus. Quebrou aquilo lá. Irmão, porque para Jesus a gente não mede. Ela quebrou, deu perfume, aquela coisa toda, o perfume encheu a casa. Aí tem ele aqui. Para que esse desperdício? Podia dar esse dinheiro para os pobres. Só que a própria Bíblia diz o seguinte: ele falava isso, não é porque ele se importava com os pobres. Ele falava isso porque, na verdade, irmãos, aquele dinheiro poderia vir para a bolsa, pela qual ele era tesoureiro. E pelo jeito, irmão, ele tinha o costume de roubar daquela bolsa. Porque a Bíblia não fala de um momento só, não. A Bíblia fala que era um ladrão. Isso indica que era o que ele fazia com a bolsa. O dinheiro que Jesus recebia para que eles pudessem se locomover, muitas vezes comprar coisas, ficava na sacola que Judas segurava. Mas ele tirava dessa bolsa. Irmãos, o que é a dimensão do roubo? A dimensão do roubo é tirar algo de uma pessoa para benefício próprio. Ou seja, quando alguém está roubando, ele está tirando de alguém para o seu próprio benefício. O que Judas estava fazendo? Tirando de Deus
para o seu próprio benefício. Irmãos, é lógico, isso é o suicídio. Porque depois vocês sabem, pensando em ganhar alguma coisa com Jesus, irmão, é o mesmo pensamento do roubo da sacola. Ele vai pensando em ganhar algum dinheiro com Jesus, ele traz Jesus por 30 moedas de prata, e depois se dá conta do que fez, mas cheio de remorso e não arrependimento, ele vai e se mata. Se você não quer ter um ministério suicida, por favor, me escute. Não só um ministério, mas uma vida que não auto-sabota, que não acaba consigo mesmo na busca da glória de Deus. Lide, irmãos, com o seu coração. Por favor, me escute. Você pode estar perto da glória e com o seu coração tão longe da glória. A busca não começa nem no louvor e nem na mensagem. A busca começa no coração do que você vem para essa reunião. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos que oram. Tiago 4,6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Agora, humildade, irmão, não é uma ação como oração, nem adoração e nem jejum. É uma condição de coração. Se expressa pela oração, se expressa pelo jejum, mas é uma condição interna. Por isso a Bíblia sempre disse, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu ministério. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu trabalho. Irmão, por que não? Primeiro sobre tudo da vida, tem que guardar o que primeiro? É o coração, porque do coração, irmão, vem a vida para o ministério, vem a vida para o trabalho, vem a vida para a sua família, vem a vida para tudo. Por que Judas mostra isso? Porque ele está agindo de uma forma muito crente. Atendeu ao chamado, seguiu Jesus. Está ouvindo a palavra. Está vendo maravilhas, milagres. Está sendo usado por Deus. Mas o coração é para benefício próprio. Minha amiga Priscila disse uma frase ontem para mim. Ela disse assim, olha, muitas pessoas não querem fazer o evangelho conhecido, mas querem ser conhecidos por pregar o evangelho. Deixa eu dizer de novo a frase da minha amiga. Muitas pessoas não querem fazer o evangelho conhecido, mas querem ser conhecidos por pregar o evangelho. Não é o que você está dizendo? Que hoje a nossa geração, irmão, parece uma coisa assim. Ela apresenta o evangelho, mas ao invés de tentar fazer o evangelho conhecido, é o ministério dela que quer ser conhecido. Que a palavra e a mensagem parece que ficaram num segundo plano tão grande, irmão. E o ministério, a autogratificação ficou tanto que ela está roubando das coisas de Deus. É a sacola de Deus, mas tem uma parte para ela. Aí, irmão, é tão fácil ver isso. Porque quando você dá um serviço para alguém, e esse serviço é anônimo. Ah, irmão, os serviços anônimos são ótimos. São ótimos. Porque como não tem ninguém para ver, nem um Insta para postar, você começa a enxergar o coração da pessoa se ela está fazendo aquilo para Deus. Se você serve para ser visto, você está cultuando a fama e não o Senhor. Se você serve para ser visto, você está cultuando a fama e não a Deus. É um roubo, é uma apropriação de algo. Agora, irmão, como se faz isso? Não se faz, gente, com meios externos, mas com meios internos.
E aqui eu estou entrando num lugar delicado. Por quê? Porque coração ninguém vê, irmãos. Como disse o Senhor, o homem vê a aparência. Eu, o Senhor, vejo o coração. Tudo que nós vamos ver, irmãos, é um discípulo de Jesus, chamado, escolhido, sendo usado por sinais. Mas o que Deus está trazendo é o seguinte: se você quer ver a minha glória, não quer morrer na caminhada, vem com o seu coração. Já pararam para pensar que tipo de coração Deus está querendo aqui então? Irmão, para mim, se você quer lidar com o seu coração tem que ser sincero. Ô gente, pensa comigo aqui, todo mundo. Jesus lidava e amava prostitutas, amava ladrões. Quantos ladrões Jesus perdoou na caminhada? Agora, me pergunta aqui, por que o ladrão, Judas, não confessou o seu pecado? Porque quando você está com Jesus, você não quer abalar a sua reputação. A reputação de ministro. De crente há tantos anos. Porque um culto a uma fama, o culto a algo, irmãos, que é um bezerro de ouro, como o pastor Gustavo aqui diz, é algo que parece Deus, mas não tem nada de Deus. E Deus não vai se revelar e você vai morrer na caminhada, porque não cuidou do coração. Eu sou apaixonado pela mulher samaritana, gente. A mulher tinha 5 casamentos, o 6º nem casamento era. Quando Jesus falou para ela assim, chama teu marido e vem cá. Ela não podia ter virado para ele e falado assim, ele está dormindo, não vai vir não. Ele gosta muito de futebol. Vai vir não. Ela não podia ter feito isso. Ela podia ter mascarado a situação dela. Mas ela foi sincera. O que ela falou? Não tenho marido. Jesus gostou, ainda elogiou, falou assim, bem disseste. Estava frito, você não fala? 5 maridos você já teve. Aí a mulher ficou doida, você conhece essa passagem. Só que, irmão, tem uma hora que ela fala assim, quando o Messias vier, ele vai me anunciar tudo. O que você está prestes a ouvir é algo que os religiosos, que eram cheios de hipocrisia, que não revelavam o seu pecado, que não diziam o que estavam vivendo, irmãos, não tiveram o privilégio de ouvir. Várias vezes o religioso perguntou para Jesus quem ele era e Jesus desconversava. Jesus não revelava a sua glória e quem ele era para qualquer pessoa e principalmente para esses religiosos hipócritas e falsos. Agora, irmão, quando aquela mulher casou 5 vezes, no 6º relacionamento tinha marido, mas foi sincera quanto à sua condição, Jesus falou para ela assim, eu sou, eu que falo contigo. Uau. Porque, irmão, não é religiosidade que revela o Senhor, é sinceridade que revela o Senhor. Se você se revelar para Deus, Ele vai se revelar para você. Se você rasgar o coração e falar assim, Senhor, eu tenho tirado algo, mas Drummond, o que eu estou fazendo é muito sério, irmãos. O que Judas fazia era sério pra caramba. Ele roubava ofertas que era para o Filho de Deus, ainda criticava quem trazia oferta. Porque, irmão, quem não está no coração correto, sempre vai criticar quem está com o coração correto. Meu. É difícil demais. É difícil demais. Pode parar. Toda pessoa cheia de fé, ela acaba revelando a incredulidade de alguém. Toda pessoa cheia do fogo de Deus, ela revela a frieza de alguém. Toda pessoa generosa, excelente, revela a mediocridade de alguém. E esse alguém, ao invés de querer aprender com você, ele vai querer matar você. Aí ele critica, ele fere, ele machuca. O coração, o dinheiro era para Cristo. Aquilo era para Deus e não para ele, não para benefício próprio. Não precisamos, urgente, de corações sinceros. Que se rasgam. Se você quer ver a glória de Deus nessa conferência, irmão, faça só uma coisa. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração mesmo.
Se você for sincero, Drummond, eu tenho um pecado cabeludo. Irmão, Jesus tem máquina para tirar o cabelo todo. Irmão. Vai tosar você hoje. O que o Senhor não perdoa é a falsidade de quem levanta a mão para adorar e o coração está longe, irmão. Isso. Agora repare uma coisa comigo. Pela proximidade, preste atenção isso aqui comigo. Pela proximidade com Jesus e pelo ensino que eles ouviam, irmãos, não tem como não ser transformado. Há gente que tem limitações enormes pregando. Às vezes, irmão, vem gente contando testemunho. Eu fui transformado. Irmão, olha para o lado e vê Jesus. O evangelho é cheio de gente que mudou de vida. Como é que o cara que fica 3 anos não muda? Ouvindo todo dia Jesus falar. Que ganância por dinheiro é essa? Por que você diz isso, Drummond? Porque, irmãos, Deus valoriza coração sincero e coração que ouve. Toca no seu irmão e fala para ele assim, coração que ouve. Lá em Lucas 8, verso 18, Jesus deu um alerta. Qual foi o alerta? Olha o que Jesus disse. Vede, pois, como ouvis. Repete comigo assim, como ouvis. Vede, pois, Lucas 8, 18, ele diz assim, olha, vede, pois, como ouvis. Irmãos, preletores têm responsabilidade na sua pregação? Claro que sim. Temos a responsabilidade de orar e de falar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Agora, como ouvinte, como eu também sou, eu sei de uma coisa. Há uma grande responsabilidade da mensagem, desses tempos que vamos ter aqui, na forma com que nós ouvimos. Quando Jesus conta a parábola do semeador, o foco não era o semeador e nem a semente. O semeador é o pregador. A semente é a palavra, mas as terras simbolizam o coração. Tem corações que ouvem, recebem com alegria, retêm aquilo, aceitam como verdade. E outros que são duros, que estão cheios de rochas, de outras preocupações e de outros espinhos e situações que não deixam aquilo frutificar. Então a grande responsabilidade é ter um coração que ouve. Por que, irmãos? Que nós vemos discípulos que se tornaram apóstolos e esse homem aqui se transformou num traidor suicida. Se o contato, tirando Pedro, Tiago e João, que tiveram mais tempo, porque Jesus os levou mais longe na intimidade, pensa comigo, os outros 9, incluído Judas, irmãos, também tiveram tempo com ele. Agora, por que os outros 9 não se transformaram em traidores e suicidas? Irmãos, porque eles não somente ouviram, mas eles tiveram cuidado em como ouviam. Como você está ouvindo nessa manhã é o que vai determinar até onde você vai no ministério, irmão. E não somente essa manhã, mas em cada caminhada sua. Um coração que ouve. É triste dizer que Judas estava perto da porta, mas não entrou por ela. Ele estava perto do caminho, mas não caminhou nele. Ele estava perto do pastor, mas não foi ovelha dele. Irmão, podemos estar tão perto e tão longe. E como é que eu tiro essa distância, Drummond? Pelo coração, irmão. A distância que a gente pode estar tendo da glória e está fazendo a gente se matar no ministério, pode estar exatamente no coração. Eu já vi pessoas que não lidaram com o coração, não ouviram o que tinham que ouvir, não tentaram receber, não buscaram receber. E você repara uma coisa, no meio do caminho, elas morreram. Mas você olha para elas, elas estavam na igreja bonitinho. A primeira decepção matou elas. Quem conhece casos parecidos? Deixa eu ver se eu estou sozinho. Por que, Drummond? 2 foram criticados, um parou de ir para a igreja e o outro continuou no ministério. Irmão, a diferença é o coração. Um coração estava ali rendido ao Senhor, ouvindo do Senhor, parando para receber de Deus. Outros, irmão, estavam numa agitação ministerial tão grande, que Jesus estava na casa,
E ele ainda ficava perturbado com a Maria que estava ouvindo. Porque Marias sempre perturbam as Martas ocupadas. Sempre, irmão. Quem quer intimidade perturba quem só quer agitação. E hoje temos tanta agitação e tão pouca gente parando para ouvir, irmão. Se você não quer ser um suicida, lide com o seu coração. Nosso segundo personagem, vem comigo em Juízes 16. Juízes 16. Juízes 16, 16. Primeiro, lide com o seu coração. Segundo, está aqui em Juízes 16, 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Alguém tem uma versão diferente, gente? Pode falar para mim. Uma impaciência de matar. Oi? Angustiou-se até a morte. Irmão, rapidinho aqui. O personagem nosso aqui é Sansão. E Sansão, vocês sabem, tinha uma unção de Deus na vida dele. O cabelo simbolizava isso, trazia essa dimensão. E ele vivia debaixo do poder de Deus. Até que ele, mesmo fazendo sinais e maravilhas, ele começa um relacionamento com uma prostituta, com uma mulher que era mancomunada com o inimigo, com o filisteu. Irmão, é impressionante. Ao mesmo tempo que ele fazia os sinais, ele vivia uma vida ainda de prostituição. Amados, não se iluda. Sinais não revelam caráter. Não é porque eu estou sendo usado. Você viu Judas aqui? Judas foi usado por Deus. Mas o coração dele estava tão distante de tudo aquilo. Não se iluda com ministros eloquentes, com gente que ora e coisas acontecem. Porque quem faz o sinal acontecer é o nosso Deus, irmão. Muitas vezes pela fé do povo. Aí, Sansão, deitado no colo dessa mulher. Irmão, que loucura, gente. Segredo da força dele, vocês sabem, eram os cabelos. Aí a mulher ficou assim para ele: qual é o segredo dessa força? Amarra eu com tipo tecido assim. Aí a mulher amarrou. Sabe o que ela fez? Chamou, irmão, os inimigos. Aí quando chamou os inimigos, como não era amarrar, não era um tipo de corda, ele foi tirar a corda e arrebentou com os inimigos. Agora, irmão, o que acontece na cabeça de Sansão? Porque depois que ele fala o que é, vem uma galera para pegar ele. Ele acha que está vindo da onde? Irmão, depois você pode ler Juízes 16. Ele faz a brincadeira 3 vezes. É isso, é aquilo. Na outra, irmão, ela apelou, que mulher sabe apelar. Como é que você faz eu passar vergonha? Me conta! Me conta, me conta. Irmão, ele nada de contar. Ela foi importunando ele todo dia. Ela importunou ele, irmão, todo dia. Até ele ficar, pedir para você falar, né? Até ele ficar, irmão, a ponto de morrer. A impaciência de Sansão foi de matar, como diz a revista atualizada. Nessa hora, irmão, que ele estava no... Preste atenção. Ele estava no ponto de morte. Ele revela para Dalila o segredo. Cortam-se os cabelos dele. Ele é preso pelos filisteus. Ele tem os 2 olhos furados. E ele vira, irmãos, como um bobo da corte para os filisteus. Aí tem irmãos que falam assim para mim: mas Drummond, no fim,
a vida, Deus foi misericordioso com ele, porque eles iam massacrar Sansão até ele morrer. Aí começou a crescer um cabelo, ele pediu misericórdia ao Senhor. Houve uma grande festa num lugar onde os filisteus estavam se reunidos. Ele derruba as colunas. E aí o pessoal gosta de falar para mim assim: Drummond, olha que maravilha, ele cumpriu a missão dele, que era acabar com os filisteus. E acabou com ele também. Aí tem os irmãos sem contexto bíblico que na pega esse texto falam assim: tem que dar nossa vida pelo evangelho. Tem uns crentes que é bênção. Deixa eu dizer uma coisa, olha para o livro de Juízes, você não vai ver nenhum juiz no livro de Juízes morto para cumprir sua missão. Débora, Gideão e tantos outros irmãos viveram o propósito de Deus para eles e não morreram fazendo isso, porque Deus não quer matar o ministro no ministério. Deus não quer matar a sua família enquanto você tenta ganhar a família dos outros. Deus é suficientemente poderoso para manter você e a sua família de pé, irmão. Deus vai acabar com todos os demônios da tua região, com a unção que Ele colocou na tua vida, sem que você morra nisso. Sem que você se destrua nisso. Porque se você está se matando na missão, é porque você não lidou com a sua Dalila. O que é Dalila, Drummond? É algo que suga as energias, gente. Você viu que a mulher ficou na orelha dele, falando, até ele ficar no ponto de morte. Irmãos, tem coisas na nossa vida, por favor, me escutem. Tem coisas na nossa vida que estão funcionando como uma Dalila, que está sugando as forças da gente. O que dói dizer, irmãos, é que muita gente, pela tolerância com Dalila, está perdendo o seu futuro. Tem coisas sugando você, irmão. Ô, gente, aconselhamento pastoral, ele é muito revelador. Não exatamente do problema em si, mas é assustador quando você pergunta assim: há quanto tempo você está passando por isso? Irmãos, quando eu pergunto quanto tempo, eu me assusto muitas vezes. Porque é surreal você pensar, pensa comigo, Golias vai na frente. Era uma guerra, onde em geral se mandava um guerreiro de um lado e um outro guerreiro do outro. Guerras antigas tinham isso, até um filme não tão distante assim, a Troia. Vocês lembram desse filme Troia? Que tinha aquele cara parecido comigo, Brad Pitt. Mãe, diz amém. Raquel, diz amém. Pronto, tem dois. E vi os dois guerreiros, um de um lado e o outro. Só que, irmão, o que Golias ficou? Irmão, Golias ficou gritando para o exército de Israel. 40 dias! Em vez de ser coisa do tipo assim: quem é homem aí para me encarar? Quem é homem aí? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê? 40 dias, gente. E o povo, e os soldados de Israel estão assim. Davi, levando queijinho para os irmãos. Está trazendo suprimento. Na hora que ele vai trazer, irmão, ele trazendo, ele está ouvindo Golias. Quem é esse incircunciso aí? Tem coisas falando demais na sua vida por muito tempo. Estão sugando você, sua energia para coisas que Deus está te chamando para fazer. Irmãos, eu estou aqui para bradar algo. Está na hora de você lidar com a sua Dalila. Pô, Drummond, tô namorando um cara nada a ver, Drummond. Cara das trevas. Há quanto tempo? Há quanto tempo? 4 anos e 5 meses. Há quanto tempo você sabe? Na segunda semana eu já sabia. Aquilo está minando a energia dela. Irmão, há 4 anos. E toda a força, energia que ela tem para Deus, ela está perdendo, ela está chegando num lugar onde já vão furar os olhos dela, ela vai perder a visão.
Às vezes não é namoro, gente, são amizades. Sendo bem rasgado, se você não lidar com certos tipos de amigos, você não vai muito longe em Deus. Se você não grudar com pessoas que vão te levar para mais alto, irmão, você só vai para mais baixo. Não dá para ir para mais perto de Deus sem gente de Deus por perto. Não dá para ir mais longe em Deus e para Deus sem gente de Deus por perto. Você não vai. Você não vai entrar na terra se os seus amigos são só murmuradores. Geralmente Josué e Caleb gostam de ficar juntos. Eles casam. Eles têm conexão divina, como a gente chama aqui no Carisma. Você tem que lidar com Dalilas. Tem uma coisa muito forte na cultura brasileira. Vamos ser rasgados. Irmão, nosso governo, vê se não é assim. O nosso governo, se uma ponte, a ponte está sem manutenção, a gente está vendo, alguém vai lá e liga para o governo. A ponte está caindo, está enferrujada. Irmão, o governo não faz nada. Até que cai alguém. Caiu, morreu, irmão, aí vem. Nossa, estávamos cuidando. Todo orçamento. Porque o nosso governo, aqui comigo, nosso governo, ele é de emergência. Ele não é de manutenção. É um reflexo do povo. Casamento. Sabe que horas que procura um pastor no casamento, irmão? Quando já está o casamento. O que aconteceu? Eu dei um soco, pastor, na cara dele. Falou comigo, eu arrebentei ele. Cara, já foram ofensas, socos. Irmão, eu puxei a faca. Antes, gente, era uma coisinha. Só que quando ele busca ajuda, quando tem emergência. Mas e na hora da manutenção? Irmão, quantos congressos de família esses dois participaram? Dá um sorriso para mim essa manhã, gente. Glória. Mas na hora que deu a emergência, aí vem, irmão, aí o pastor tem que ir na hora, irmão. O pastor tem que ir na hora. Porque o pastor tem que estar nessas horas. Vida ministerial, vida espiritual, gente. Aonde está o povo em reuniões, conferências como essa, em oração, em jejum, em busca? E a vida espiritual, irmão, o cara está vivendo assim, demônio, aquela coisa toda na casa. Pastor, por favor, me ajuda, porque minha filha está igual exorcista, ela gira a cabeça e tudo. Mas como começou assim, meu filho? Não, pastor, começou ela vendo umas... Irmão, cadê a manutenção disso? Por que a gente só está para a glória, para a emergência e não para a manutenção? Na área física, por exemplo, gente, eu ouço direto. Eu não tenho tempo para exercício físico, irmão, porque Deus mandou exercitar o espírito. O exercício físico é de pouco proveito. Aí o cara fala assim, eu não tenho tempo. Olha só, ele fala, eu não tenho tempo para exercício físico. Mas o exercício físico, na verdade, a falta do exercício físico arrumará tempo para você. Vai. E numa hora que você não gostará. O que nós estamos comentando é que, se não fazer a manutenção, irmãos, já já você entra na emergência. Lide com a Dalila. Lide com aquilo que está sugando você, eu não sei o que é. Eu não sei se é o trabalho, se é uma insatisfação, se é uma culpa. Irmão, tem gente que fica culpado. O cara tem uma culpa de 98. Eu não botei a camisa do Brasil, o Brasil perdeu. Até hoje, Drummond, me massacro com isso. Irmão, lida com isso. Eu fiz, Drummond, e deu errado. Foi um fracasso. Fui fazer uma conferência, deu um fracasso lá na igreja. Drummond, eu me culpo por isso até hoje, irmão. Está na hora de sacudir a poeira e caminhar, gente.
Diga para o seu irmão assim: lide com a sua Dalila. E o terceiro e último, para a gente terminar, está aqui em Êxodo, capítulo 30. Depois desse panorama de Êxodo, né? Êxodo, capítulo 30. Queria até chamar o pessoal do louvor. Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, verso de número 17. Judas fala de lidar com o nosso coração. Sansão nos fala de lidar com as nossas Dalilas. E o terceiro está aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água. Para o quê, gente? Não, fala bem forte. Para quê? Para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés. Para o quê, gente? Para que não morra. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. O terceiro ponto, irmãos, é um ponto que falava com os sacerdotes, mas o Senhor também quer ministrar a nós. Porque o que acontecia aqui era o seguinte: havia a aspersão do sangue para a purificação de pecados, mas o sacerdote, antes de entrar para oferecer os sacrifícios, ou seja, fazer o seu trabalho no templo, ele tinha uma bacia de bronze, e nessa bacia de bronze estava a água. E o estatuto perpétuo para ele era o seguinte: ele tinha que lavar a mão e os pés. A mão e os pés eles tinham que lavar com essa água. Não era sangue, mas era água. Se eles não fizessem isso, eles seriam suicidas. Eles irão morrer. Preste atenção. Lavar-se era questão de vida ou morte. Era questão de vida ou morte. Aí a gente, quando ouve isso, fala assim: Drummond, graças a Deus, a gente não está na velha aliança, não tem bacia, senão a gente estava morto, né? Agora, vamos entender algo. A figura do tabernáculo mostrava uma dimensão que simbolizava Cristo Jesus e muito da obra que Jesus fez por nós. Simbologias bíblicas são muito interessantes acerca desse lavar. Quando você olha para Efésios 5, quando Paulo fala: marido, ame a sua esposa, esposa, seja submissa ao seu marido. O apóstolo Paulo fala que o marido, ele lava a esposa por meio da palavra. A palavra, a Bíblia, aquilo que Deus nos diz, é simbolizado pela água. Agora, a água, ela também simboliza, no Novo Testamento, a pessoa do Espírito Santo. O pastor Gustavo falou um texto aqui, João 7, 37, 38, 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando a Bíblia explica o que é esse rio, essa água, isso disse ele acerca do Espírito, que haveriam de receber. Então, peraí, sangue era a purificação dos pecados, mas a água era um simbolismo para o sacerdote se lavar, para que ele pudesse entrar. Para que ele pudesse entrar e fazer o seu trabalho, lave-se suas mãos e seus pés. Ora, no Novo Testamento existem dois símbolos para a água muito fortes. A água como sendo a palavra que nos lava e o Espírito Santo. Drummond, onde você está querendo chegar? Que tem muita gente, irmão, que só porque não morreu fisicamente, ao não fazer isso, acha que a morte não está querendo se instalar na vida dele. Por favor, me escute. Ler a palavra e buscar o Espírito através da oração é questão de vida ou morte.
Pastor Marcelo Jamal, que vai ministrar aqui, ele trouxe um dado que eu achei muito forte. O pastor Marcelo Jamal estava ministrando, ele disse um dado que me chocou fortemente. Ele disse que foi feita uma pesquisa na América. E na América, tempo de oração dos pastores, não era do povo, o tempo de oração dos pastores dava cerca de 2 minutos por dia. 2 minutos. Eu fico pensando, se os pastores oram 2 minutos, e o povo? Irmão, é incrível ver pessoas que só abrem a palavra, irmãos, num culto. É forte a gente pensar na palavra como sustento, porque sem água a gente não vive. Alguns dias você subsiste, mas depois você morre. A Bíblia é simbolizada como água, e sabe como que é? Pão. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que procede da boca de Deus é pão que me alimenta. Irmão, sem comer a gente morre. Ele está dizendo o seguinte, se você não comer, você vai morrer. Ainda tem gente que vira para mim e fala assim, não leio a Bíblia porque eu não gosto. Mas se você não gostar de comida, morrerás. Não precisa nem ser profeta para dizer. Não é gosto, é necessidade. E talvez fisicamente você não morreu, mas se você está frio espiritualmente, a relação com seus familiares está sem azeite nenhum, a sua vida ministerial está sem graça. E irmão, eu vim aqui para dizer uma coisa, está faltando Bíblia. Porque se 5 horas são gastas no WhatsApp, e se 5 minutos é o tempo de leitura bíblica, irmão, claro que você não vai conseguir. Ô, gente, por favor, eu sei que eu estou num lugar comum aqui essa manhã. Eu sei que eu estou num lugar comum. Que você me ouve e pode estar dizendo assim, irmão, é óbvio, eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia. Mas a questão não é se você sabe, a questão é se você está fazendo. É uma questão de vida ou morte. Mas sabe que movimento que eu estou vendo nos nossos dias? O movimento de gente que está lendo mais. Eu já dou glória a Deus por isso, irmão. Louvado seja o Senhor por isso. Tenho visto cada vez mais jovens que leem a palavra, leem livros, estão lendo livros bíblicos assim, tão maravilhosos. Agora, irmão, quando eu chego perto desses sujeitos, irmão, o tempo de oração deles não chega nem perto do tempo de leitura deles. E eu fico com medo dessa geração também, gente. Porque geração que lê demais e ora de menos, vai virar fariseu. Já. Porque, irmão, fariseu e escriba, gente, presta atenção, escriba fazia cópias da lei. E por fazer cópias do livro sagrado, ele decorava. Muitos sabiam de cor. Algumas crianças judias, criadas muito bem no judaísmo, sabem citar para você o livro de Levítico de cor. O povo fariseu de Jesus, irmão, sabia a lei. Mas qual era a denúncia de Jesus com eles? Vocês oram em pé nas sinagogas para serem vistos. Aí ele falou assim, mas tu quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto, porque ele vai te recompensar. O que ele está dizendo? Vocês só oram para aparecer, mas vida íntima de oração vocês não têm. Vocês conhecem muita lei, mas conhecem muito pouco o Deus da oração. Aí quando eles pregavam, irmão, eles pregavam. Quando Jesus pregava, irmão, era diferente. Uma vez Jesus estava pregando, eles estão ouvindo aqui Jesus, eles ficaram tão maravilhados que falaram assim, se admiraram da sua doutrina, diz a Bíblia, Mateus capítulo 7, se admiraram da sua doutrina e falaram assim, ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso significa que pregar, os escribas pregavam, porque na verdade conheciam, mas cadê a autoridade da pregação? Irmão, dá para fazer a obra de Deus sem intimidade com Deus, mas isso vai produzir fariseu.
Obras sem intimidade com Deus produzirá fariseus, religiosos, animadores de plateia que falam para emoções, mas não são um rio de Deus que transforma a gente. O Senhor quer mais do que você estar cheio de técnica e conhecimento na cabeça. Nesse lugar, irmãos, nós prezamos pelo ensino da palavra, mas nós prezamos muito fortemente por uma oração ao Senhor intensa. Porque nós queremos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós queremos dizer para o nosso mestre, nós não vamos errar em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vamos conhecer o poder de Deus e vamos mergulhar para conhecer as Escrituras. Quem faz parte dessa geração aqui? Irmão, quero declarar sobre a tua vida essa manhã. Levante as suas mãos. Aonde você está?